Queridos irmãos, louvado seja Deus por mais uma noite, por podermos estar aqui, reunindo-nos para agradecer a Deus por mais um dia de vida, reunindo-nos para ouvir e meditar em sua palavra, e eu creio, um momento também para a gente, mesmo distantes, estarmos próximos uns dos outros, pelo menos falando sobre os mesmos assuntos. Como é que você está? Eu espero de todo o coração que você esteja bem. Da mesma maneira que eu espero que o pastor Onésimo esteja bem. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, tudo bem. Graça e paz a todos que estão nos assistindo aí. Bom estar aqui com você mais uma vez. Ó, que coisa boa. Ó, tá diferente aqui. Tem uma parede diferente aqui no fundo. Não estamos com os livros hoje aqui. Irmãos, estamos tentando fazer uma mudança, uma pequena mudança provisória por enquanto, mas para tentar melhorar um pouco mais. Eu convido você para que já peça aos seus familiares, cheguem mais, é o momento da gente se reunir, pelo menos tentar fazer isso nesse momento, junto com nossos familiares. Fala para aquele que está no quarto, aquele que está na cozinha, se juntar com você na sala, talvez juntem-se todos no quarto, ou na própria cozinha também. Tem gente que se reúne na garagem, pastor, esses dias eu ouvi, eu achei legal. Eu espero que Deus fale ao seu coração, e acima de tudo, espero que tenhamos um tempo de edificação. Nessa noite nós falaremos, dando continuidade ao que começamos na semana passada, sobre esse assunto, avivamento. Hoje, não especificamente sobre o que propõe o avivamento nesse caso, mas o que é gerado pelo avivamento. Então peço para que você abra desde já o seu coração, é tempo da gente agradecer a Deus. Vamos orar? Pastor Onésimo poderia nos conduzir nessa oração, pedindo para que Deus fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, porque a despeito de nós, o Senhor continua bom, todo poderoso, todo majestoso e todo misericordioso para conosco. Nós queremos te louvar por esse tempo aqui, te agradecer pelo dom da vida, te louvar pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pelo teu amor maravilhoso, e rogar que o Senhor bondosamente nos conduza, para que sejamos orientados pelo teu Espírito Santo, e que haja uma boa conexão entre nós e o Senhor, e uma boa conexão entre nós e as pessoas que estão nos assistindo, para que seja um tempo de adoração, de culto, de louvor, de agradecimento e também de aprendizado da tua palavra. Conduza tudo, Pai. Sabemos da nossa incapacidade de caminharmos sozinhos, e sabemos da tua capacidade de nos conduzir. Por isso, nos submetemos à tua direção, no nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu dei uma sumida aqui, pastor. A gente está tentando só reorganizar o nosso espaço. Pastor, nós falávamos semana passada a respeito do avivamento. Nessa semana nós traremos uma abordagem diferente, né? Qual vai ser essa abordagem, pastor? O senhor poderia dar um início a esse tema, por favor? Papai dizia que quando vai chover, quando ia chover, então a terra já umedecia de baixo para cima e vinha a chuva e encontrava. Verdade. Então tinha um encontro entre a predisposição da terra e a chuva do céu. Por isso que uma irrigação natural é muito mais positiva, eficiente, do que uma irrigação artificial. Onde eu quero chegar? O avivamento, ele é precedido por oração, busca da palavra, é precedido por um quebrantamento diante de Deus, isso é preparação para ele vir. E depois que ele vem, a pergunta é o que ele gera? Qual que é a consequência? Qual que é o resultado desse avivamento? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o resultado do avivamento na sua vida, na minha vida, na vida da igreja e que reverbera para a sociedade. É isso que nós vamos conversar hoje. Semana passada foram os pressupostos de um avivamento. Hoje, então, seria o que é gerado pelo avivamento, é isso? Correto. O senhor fez uma brincadeira com essas palavras, como é que é essa brincadeira mesmo, hein? Eu não sei se os professores de português vão ficar zangados comigo, mas eu falei vamos gostar. Pressupostos. E agora, os pós-supostos, né? Vamos ver o que vai acontecer. É legal porque, olhando para esse texto, eu gostaria que desde já você abrisse sua Bíblia no livro do profeta Isaías, em seu 6º capítulo, a partir do 1º versículo. Livro do profeta Isaías, em seu 6º capítulo,
a partir do primeiro versículo. Façamos essa leitura, vamos fazer de forma responsiva. Lerei os versículos, pastor Onésimo Pares, e você vai ler todos com a gente, combinado? Amém. Livro do profeta Isaías é o maior livro entre os profetas. E quando a gente olha aqui para as páginas da palavra do Senhor, depois o livro de Salmos é o maior livro que tem aqui, pelo menos dos profetas, o que vem depois. Olha o que está escrito então conosco. 6º capítulo, a partir do 1º versículo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Posso ler o restante aqui? Correto. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Pastor, como introdução, o que a gente já pode ver desse texto? Nos dias de Isaías, tem uma certa aparência com algumas coisas que nós estamos vivendo hoje, né? O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Dar uma introdução nesse texto especificamente que nós vamos ver? Então, o tempo de Isaías é um tempo de crise, profunda crise. Opa, isso parece familiar a você? Crise em todos os sentidos. Sim. Continue, pastor, por favor. E no tempo de crise, curioso, né? No tempo de crise, é tempo de buscar o Senhor. Semana passada nós dissemos aqui que avivamento quase sempre foi precedido por uma crise. Ou seja, não tem mais aonde afundar, não tem mais onde chegar. A crise já chegou no topo da nossa cabeça. Então, o que a gente tem que fazer? Rogar pelo céu. E quando a gente roga pelo céu, as coisas mudam. Tem até uma história romântica que eu tenho escutado por aí, que quando terminar a pandemia, vai ter um monte de gente correndo para a igreja, mas nós não vamos ter como segurar esse povo. Eu vou dizer, não sei se eu sou incrédulo, mas eu quero dizer que essa história é um pouco duvidosa. Não tem muita comprovação científica, não. Né? Eu estou achando que se a gente não conseguir ser fiel no pouco, então quando vier o muito, a gente não vai ser fiel também. Fato. Então, espera-se que você e eu estejamos consagrando hoje, porque se a gente tiver consagrado hoje, a gente vai ser muito mais consagrado depois. Fato é que naqueles dias de Isaías, havia diversos tipos de problemas que a nação estava passando. Um deles, diferente da gente, era uma ameaça física. Existia uma possibilidade real da nação ser invadida. E havia um perigo iminente, havia uma noção de insegurança completa, não por causa de um vírus, mas por causa de inimigos muito visíveis, muito específicos, que já tinham feito mal ao reino de Judá e que agora, querendo ou não, ameaçava de uma maneira ainda mais perversa tudo aquilo que o povo de Deus entendia ser sua propriedade. Naquela época, o rei era o Uzias, no ano da morte do rei Uzias. Exatamente como começa o texto, Isaías está dizendo de uma forma clara: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Já demonstra de uma forma muito clara, antes de enxergar qualquer domínio humano, Isaías estava olhando para aquele que domina sobre reis, sobre terras, sobre reinos, sobre os povos. Isaías olhou o supremo Senhor, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E é legal porque isso demonstra que a visão dele estava tanto de uma forma bem local,
uma visão local, mas uma visão extremamente superior de todas as coisas, né, pastor? Sim. Como que a gente pode, de alguma maneira, falar também sobre isso? Essa desolação aí de Judá era real, era palpável. Como é que a gente pode, de alguma maneira, olhar para isso? Tem algum dado mais importante ou relevante que a gente poderia trazer aqui para os irmãos? Uzias foi um rei muito sério, tremendo um gestor, administrador exímio, e reinou por muitos anos. Fato. Então isso trouxe uma certa tranquilidade política para aquele país. E agora esse homem morre. Na iminência da invasão do inimigo, os assírios estavam, tipo assim, com a boca aberta, querendo entrar. E o rei Uzias morto, Isaías fala assim, o que eu vou fazer? Isaías era um profeta palaciano, então ele vivia dentro do palácio. Ele sabia das crises, não só de ouvir falar, não de ler o jornal, né? Ele sabia das crises porque estava envolvido com ela. E de repente ele vai ao templo e ele vê Deus sentado num trono solene, poderoso, majestoso, e a mensagem é o seguinte: aqui na terra pode estar bagunçado, mas Deus está no seu trono, conduzindo toda a história. Então, acalma o coração. Amém. Essa é a ideia. Detalhe importante, isso não tem no texto bíblico, mas de acordo com os pesquisadores e estudiosos dos textos bíblicos e do contexto daquela época, 3 coisas pelo menos aconteciam quando uma nação, como a nação assíria, invadia outra nação. Primeira coisa que eles faziam era matar o rei e todos da sua família. Nesse caso, o trabalho dele já estava sendo diminuído, o rei tinha morrido. Era um momento propício para uma invasão. Bastava agora matar o restante da família. Não tinha um governo, não tinha uma liderança política. Segunda coisa que eles faziam era destruir a adoração daquele povo. Nesse caso, o templo seria destruído. As pessoas ficariam sem uma referência religiosa, não teriam como buscar o seu Deus. Terceira coisa que eles faziam era matar os profetas e todos os seus familiares. Ou seja, eles matavam a referência política, eles acabavam com a devoção e acabavam também com a liderança espiritual. Os assírios eram especialistas nisso. Não à toa, a gente percebe que um outro profeta, chamado por Deus, resistiu de uma maneira não exemplar à própria voz de Deus. Sendo convocado por Deus a pregar a capital dos assírios, que era Nínive, resolveu ir para Tarsis. Você lembra dessa história? Jonas tinha motivos humanos suficientes para não obedecer a Deus. Por quê? Se ele não obedecesse a Deus, se o povo de Nínive não se convertesse, Deus destruísse, olha que ameaça muito peculiar, seria completamente zerada. Se ele destruísse, ou pelo menos se ele não falasse, Nínive seria destruída. Pelo menos, salvaria a vida do rei, salvaria o templo, salvaria a si mesmo e toda a sua família, como profeta de Israel. Isaías vivia num contexto de guerra. Detalhe importante aqui, ele não estava simplesmente rodeado de ameaças. Ele agora, acima de tudo, poderia reclamar, mas Deus permite que algo diferente aconteça em momentos de crise também. E é isso que a gente gostaria de falar com você. Vamos agora tirar um pouco o foco daquele momento extremamente crítico do povo de Israel. Vamos olhar para aquilo que Deus falou e fez, a despeito de qualquer tipo de circunstância adversa. Deus falou, Deus fez e deixou registrado de uma forma inspirada para que você e eu pudéssemos aprender alguma coisa. E isso, eu creio plenamente, é vontade dele sobre nossas vidas. Cremos nisso, pastor? Amém. O legal de tudo é que, se lá atrás, embora Deus é que traz o avivamento, Ele também espera que a gente se mova. Amém. Agora, depois, no pós-avivamento, Deus mostra seu poderio, mostra sua transformação no Isaías e depois manda o Isaías trabalhar. Ou seja, o homem de novo tendo que fazer a sua parte. Legal, Deus sempre, Ele vai fazer com que a gente entenda essa questão. Deus sempre vai agir acima de todas as circunstâncias. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele não tem que dar satisfação para absolutamente ninguém. E nem sequer se preocupa com o nosso, entre aspas, bem-estar. A prioridade de Deus não é a sua ou a minha felicidade, nosso conforto. Isso nunca vai ser prioridade de Deus. A prioridade de Deus é a glória de Deus. Nós já falamos aqui muitas vezes. A prioridade de Deus é a glória dele.
E para a glória dele, ele permitiu que um momento assim realmente pudesse atribular o coração daqueles israelitas. Para quê? Para que ele fosse glorificado. E a gente vai ver aqui algumas coisas que esse avivamento pode gerar na vida do povo de Deus. Cremos nisso, pastor? Amém. Sim. O que mais que a gente pode aprender disso? Antes da gente partir para esses ensinamentos a respeito do texto. A título de introdução, a gente podia deixar essa mensagem. Você não precisa esperar que as circunstâncias mudem para o teu coração ser aquecido diante de Deus. Amém. O coração de Isaías foi aquecido no meio da crise. No meio da crise. Quando tudo estiver bonitinho, arrumadinho, sem problema, sem crise, a felicidade circunstancial encher meu contexto, então eu vou devotar o meu coração a Deus, eu vou adorar. Você não vai adorar nunca. É melhor você começar a adorar no meio da crise, porque quando a felicidade vier, você já está no embalo. Amém. Que Deus aqueça seu coração nessa noite. A gente queria dar uma pequena pausa no estudo e a gente gostaria de orar. Minha sugestão, se tiver mais de uma pessoa perto de você, chegue mais perto dessa pessoa, dê as mãos para essa pessoa, peça para que Deus abençoe a vida dela. Quem sabe seja um momento de você interceder por alguém que você conhece e sabe que está passando por um momento mais difícil do que outros. Como já falamos também muitas vezes, a Covid-19 não é o maior dos nossos problemas. Na terça-feira enfatizamos até isso numa pergunta que foi compartilhada com os irmãos. Só um detalhe, irmãos, hoje estou às cegas, não estou conseguindo ver nenhum tipo de comentário aqui, não sei se é pela conexão, não sei o que é, mas não estou conseguindo ver nenhum tipo de comentário na nossa transmissão. Qualquer coisa, hoje vocês, por favor, nos perdoem, estamos sem esse acesso. Nós vamos orar por você, orar pelo seu coração. Talvez você já esteve mais animado desde que tudo isso começou, em março. Talvez já faz muito tempo, bem antes de qualquer notícia de pandemia, seu coração vivia já numa crise constante e que, de certa maneira, fazia com que o seu coração, sua mente, caminhasse de uma forma decrescente em relação à valorização da vida. Você não precisa esperar que as circunstâncias melhorem para que, de alguma maneira, o seu coração seja aquecido por Deus. Foi exatamente isso que o pastor Onésimo acabou de falar. Nós gostaríamos de orar pela sua vida. Feche seus olhos, abra seu coração, não só de uma forma simbólica, feche seus olhos para as coisas agora ao seu redor. Talvez não por um misticismo, mas exatamente pela praticidade. A gente fecha os olhos na hora da oração, não para que Deus escute nossa oração. Geralmente a gente que precisa escutar muito melhor a Deus. Faça isso nesse momento. Feche seus olhos, tente tapar seus ouvidos para os barulhos e pedir para que de alguma maneira Deus aqueça seu coração. Vamos orar? Nós te louvamos, Santíssimo Deus e Eterno Pai, porque Tua palavra nos aponta um caminho. O Senhor é esse caminho. O Senhor está no seu templo celestial. A sala do trono do Senhor continua a existir. E da mesma maneira que o Senhor está sentado no seu alto e sublime trono, nós cremos plenamente que o Senhor se compadece dos seus, o Senhor se inclina para ver o seu povo, o Senhor tem uma atitude que nenhum outro rei nesse mundo já demonstrou ou poderia demonstrar. O Senhor mandou seu Filho e sendo um de nós, tendo feito-se homem, habitando entre nós, o Senhor o encheu de graça, de verdade, o Senhor fez com que todos nós pudéssemos ter uma nova esperança, e não dentro das circunstâncias melhoradas, a despeito das circunstâncias, o Senhor fez com que pudéssemos entender que é possível que a esperança renasça em nossos corações, e é isso que eu peço em nome de Jesus para cada pessoa que está aqui conosco, cada pessoa que nos escuta em sua casa. Ó Deus, em nome de Jesus, que a esperança renasça nesses corações, que esses corações sejam aquecidos pela palavra do Senhor. Nós não esperamos em nós mesmos, nós esperamos tão somente em Ti. E é por isso que oramos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Cremos nisso, pastor? Amém, cremos. O que então é gerado pelo avivamento? O que é gerado pelo avivamento? Algumas coisas podem ser aprendidas. Primeira delas, esses 4 primeiros versículos nós veremos. Vamos dar uma olhada, pastor? Senhor, por favor. Isaías está dizendo, eu vi o Senhor.
tem um termo hebraico que é mencionado aí. Qual é esse termo hebraico, pastor? Então, a palavra Senhor aí com minúsculo, pelo menos só a primeira que está maiúscula, A primeira é maiúscula. e as demais minúsculas, no hebraico é Adonai, Adonai no hebraico. que quer dizer possuidor, dono, aquele que manda, aquele que governa. Então, em outras palavras, não é o rei que ficou 40 anos no poder que manda. Sou eu que mando, Deus está dizendo. Isaías, então, vê aquele que governa, aquele que reina, Sim. aquele que manda, aquele que tem o poder das decisões em suas mãos. Olha que coisa incrível. Sim. O Adonai, o Senhor. E o texto diz, assentado em seu alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. Quando fala sobre isso, pastor, como a gente pode entender? Diz aqui o texto, o 3º versículo, clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que isso pode nos ensinar, desde já? Bom, o avivamento produz uma profunda reverência diante da majestade de Deus, ou seja, quando a gente chega diante do Deus Todo-Poderoso, isso tem que provocar uma reverência em nós. Impactar a gente. Nós somos de uma geração, você é mais novo que eu, mas nós somos de uma geração que falou tanto em intimidade com Deus, e perdeu o respeito. Às vezes a gente pensa que Deus é o coleguinha de escola. Cara lá de cima. Então, nós não podemos perder a intimidade. Pastor. Todavia, precisamos reviver sempre a reverência. Amém. Perdão, eu quase interrompi o senhor aqui. Diga. No 1º versículo é mencionado o Senhor. No hebraico é Adonai. Sim. Senhor, só a primeira sílaba, não, no caso, só a primeira letra, o S está em letra maiúscula aqui na nossa tradução. Veja na sua tradução. Lá no quarto versículo, sim, exatamente, no terceiro versículo, clamavam uns para os outros dizendo santo, 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 e aí tem de novo a palavra Senhor no texto. Contudo, a grafia dessa palavra Senhor está com todas as letras maiúsculas. Esse aqui, no hebraico, é um outro termo. Qual termo é esse, pastor? É o termo Iavé. Iavé. A primeira é Adonai, o segundo é Iavé. Como que a gente pode ver uma diferença nisso aí? Então, na verdade, as pessoas às vezes ficam pensando, são mais de um Deus? Não. São nomes de Deus que revelam parte importante do caráter de Deus. O primeiro está falando que Ele é o Senhor, o dono, que conduz toda a história. O segundo está falando que Ele é o Yehová Sebaoth, o Senhor dos exércitos. O que é isso? O homem está falando em hebraico aqui, gente. Maravilha! Esse Yahvé, ou Yehová, ou Jeová, significa aquele que desce para fazer aliança conosco. A primeira vez que ele aparece com explicação é lá em Êxodo capítulo 3, quando aqui Isaías está sendo chamado, lá é o Moisés que está sendo chamado. Mais uma convocação. Outro chamado. E aí Deus fala assim, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas é terra santa, ou seja, cuidado com o respeito e o temor. Depois diz assim, eu te chamo para ir ao Egito, porque eu ouvi o lamento do meu povo, eu senti a dor do meu povo, e eu desci. Quer dizer, esse Deus que exige temor de nós, é um Deus que desce também para salvar a gente. Perceba, do primeiro versículo, o dono de tudo, o dono de todos, aquele que ordena, que tem o controle do universo, é aquele que merece, que deve ser reverenciado. Então, a primeira coisa que a gente pode destacar nisso aqui é que o avivamento, ele vai gerar uma profunda reverência diante de Deus, diante da majestade de Deus. Está dando para você entender? Eu espero que isso realmente entre como uma flecha no seu coração aí. Aquele que é dono de tudo e de todas as coisas, controla o universo, ele deve ser reverenciado. Ele é o santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. E, pastor, quando Isaías se depara com essa grandeza, dessa revelação, chega a algumas conclusões. O que a gente pode aprender nesse sentido, essa profunda reverência diante de Deus?
Muito bem, a necessidade da gente entender esse Deus maravilhoso, que a gente não aproxima dele como se fosse, desculpa já repetir, o coleguinha de escola, mas é como se a gente estivesse olhando, tentando olhar para uma luz forte que embaça a nossa visão. Inclusive tem até uma história, diz que o imperador Trajano chegou num rabino e falou para ele assim: Rabino, eu não vejo Deus, portanto ele não existe. E o rabino falou: então vamos dar a volta no quintal, vamos lá no jardim, olha para o sol, eu não consigo, arde a minha vista, eu não consigo olhar. Pois é, você não está conseguindo olhar para a criatura, vai querer olhar para o Criador. Quer dizer, o Deus é tão maravilhoso, tão grande, tão resplendente, tão majestoso, que ele deveria queimar os nossos olhos quando a gente olha para ele. Então não é brincadeira, é um negócio muito sério. Sério. E esse Deus, acho que o texto quer dizer o seguinte: esse Deus, eu gosto de brincar com palavras, esse Deus majestoso é também misericordioso. Ele é o dono de tudo, o proprietário de nossas vidas, contanto ele cuida de nós. Ele desce para encontrar conosco, para trazer a sua misericórdia para dentro do nosso coração. Amém. Se a gente não entender isso, a gente não entendeu nada sobre avivamento. É verdade. É verdade? Olha, agora eu entrei em contato aqui com os irmãos. Abraços com gostinho de Minas para as pessoas que estão fora de Minas Gerais. Que maravilha, minha mãe mandou aqui. Muita gente concordando, palavras abençoadoras, palavras abençoadas, muita gente comentando, pastor. Dentro disso, o que é gerado pelo avivamento? Uma profunda reverência. Jonas Madureira tem uma frase que o senhor colocou aqui no estudo que eu gostei demais. Um cristão avivado não tem sede de bênção, tem sede de Deus. Sim. O que a gente pode perceber disso, pastor? O avivamento geralmente vai trazer uma fome e uma sede de Deus, da presença de Deus. Amém. Todo avivamento, pode perceber, pode estudar a história dos avivamentos. Todo avivamento colocou as pessoas de boca no chão, clamando por um mover de Deus. Quando a gente fica correndo atrás de bênção, eu quero prosperidade, eu exijo que Deus me abençoe, eu preciso ser feliz, faria tudo para ser feliz. Você não entendeu nada de avivamento. Se Deus te cobrir de bênçãos materiais, Ele é Deus. Amém. E se Ele não fizer isso, Ele continua Deus e deve ser reverenciado com toda a intenção da minha vida. Amém. Dentro disso, nós podemos partir para um outro ensinamento, o que é gerado pelo avivamento. Se uma profunda reverência diante de Deus é gerada, sim, podemos entender que uma profunda consciência de pecado, concomitantemente, entra em nossos corações, é gerada em nossos corações. A gente passa a ter consciência dos nossos erros, daquilo que falhamos, daquilo que fazemos de errado diante do Senhor. E o 5º versículo, ele diz isso, pastor, ele diz assim: então disse eu, Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Se deparar com a majestade de alguém santo, faz com que isso aconteça. Sim. Dá para a gente entender, então, porque há tanta reverência, né, pastor? Poucas são as pessoas que realmente reconhecem sua pecaminosidade. Poucas são as pessoas que gritam um avivamento para todos os lados, mas têm uma consciência de seus pecados. Isso é seríssimo, não é, pastor? Sim. Teve um avivamento que aconteceu em 1777. O senhor vai falando aqui que eu vou tentar corrigir uma... A televisão está torta, pastor, agora que eu estou vendo. 1777 com Jonathan Edwards. E diz assim que ele pregou um sermão sobre... O sermão dele era pecadores nas mãos de um Deus irado. E a consciência da presença de Deus era tão grande ali naquele lugar, que as pessoas se agarravam aos bancos com medo de cair no inferno. Que coisa. E o movimento não ficou só dentro do templo. O movimento saiu pelas ruas e as pessoas choravam, se quebrantavam na rua diante desse movimento de Deus. Então, quando o avivamento vem, quando a gente se depara com o mover poderoso de Deus, a gente só tem que fazer que nem o Isaías, dizer, ai de mim. Sim. Ai de mim, temos que gritar.
É como se Isaías se deparasse com a presença de Deus e um filme fosse passando na frente dele, assim, num telão, e a vida dele fosse passando assim, e ele dizendo assim, ai de mim, um raio-x da vida dele foi tirado. E aí ele descobriu o quanto ele era pecaminoso. Se a nossa proximidade de Deus não trazer à nossa memória, à nossa consciência, o quanto a gente é pecador, nós estamos, talvez, relacionando com outro Deus que não o Deus da Bíblia. Fato. Peço até perdão aos irmãos, enquanto o pastor falava, eu mexi na câmera, alguns irmãos perceberam. Eu deixei do mesmo jeito, eu não sei nem se piorou, talvez tenha piorado, pastor. O fato é que essa frase, essa expressão, ai de mim, ela diz muito sobre Isaías, né? Ai de mim. Quando a gente se vê nessa condição, pastor, de alguém que deve, de alguém que não mereceria estar diante de um Deus tão puro, tão santo, a consciência dos nossos pecados, ela se torna real, ela fica à frente dos nossos olhos, reconhecemos o tamanho do buraco que estamos inseridos e, ao mesmo tempo, reconhecemos o tamanho do favor, da grandiosidade que é ter Deus ouvindo nossas orações, é ter Deus nos investindo em nossas vidas, nos presenteando com tantas coisas boas. Será que a gente não precisaria incentivar uma conscientização maior do quanto somos pecadores? Será que até mesmo a evangelização não precisava ser diferente? Nós aprendemos alguns métodos de evangelismo que nós vemos, geralmente as pessoas são ensinadas, chega para alguém e fala assim, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, dê uma chance para Jesus, como se Jesus fosse um coitado precisando do seu amor, precisando do seu amparo. Dá uma chance para ele. Espera aí, que história é essa? Quem precisa de alguma chance somos nós. Sim. O evangelismo não precisaria ter uma outra abordagem? Partindo desse princípio de dizer, você, seu miserável pecador, você está falido, você vai para o inferno se continuar nessa vida, os nossos delitos e pecados são reais, existe uma raiz pecaminosa, desde Adão e Eva, nós já nascemos em pecado concebeu nossas mães, todos pecaram, o salário do pecado é a morte, ai de mim, será que a gente não precisava enfatizar um pouco mais isso, pastor? Dionísio Pepe, no seu livro Cristo é o Senhor, ele diz assim que a evangelização inverteu. A gente fica de joelho diante dos homens, implorando para eles ir para Jesus, ao passo que a evangelização teocêntrica, ou seja, Deus no centro, a gente fica de boca no chão diante de Deus, e depois a gente vai para o público e desafia as pessoas a se curvar diante de Deus. Isso é evangelização bíblica. O resto é propaganda falsa. Pastor, então, não tem como a gente não começar a pensar nesse sentido, por quê? Parece que, partindo da cosmovisão da pessoa, se ela acha que é o centro de todas as coisas, tudo tem que girar ao redor dela, Deus, inclusive, tem que se prostrar aos seus mais infantis, juvenis desejos, chauvinistas desejos. Parece que então tudo isso vai influenciar a vida da pessoa. Sim. Ela vai achar que Deus tem que dar o carro novo, a casa nova, ela acha que o relacionamento dela tem que ser perfeito, ela acha que não existem problemas. Na realidade, os problemas que existem é porque não deram a atenção devida a quem eu sou e a quem eu mereceria ser. Parece que as programações da igreja precisam ser de acordo com o que a pessoa pensa, os que estão na sua família precisam lidar com essa pessoa de uma maneira que lhe agrade, não afete, ou seja, você nunca vai poder confrontar em relação a algum pecado, porque a pessoa foi criada para ser feliz. Parece que esse mundo existencialista no qual fomos inseridos, a pregação do evangelho genuíno se torna cada vez mais antipopular. Sim. Eu louvo a Deus, pastor, por termos o privilégio, a oportunidade de nos debruçar diante de um texto como esse, que fala sobre a santidade de Deus, e, de certa maneira, ter essa consciência, nós não mereceríamos ser ouvidos por Deus. Não existe palavra no nosso vocabulário que possa alcançar a magnitude de se referir a Deus. Não tem palavra no nosso vocabulário, no nosso dicionário,
que, de certa maneira, a gente possa dizer, essa palavra, ela é tão grande quanto Deus mereceria receber ou ouvir. Não existe. E, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer, ele se inclina, ele ouve, e a palavra nos assegura, ele está com os ouvidos atentos ao louvor, às petições do seu povo, ele está com seus braços estendidos. Isso nos constrange, pastor. Eu não sei, senhor, mas me constrange. É muita graça, ou seja, é favor que nós não merecíamos. Com certeza. Tem uma palavra aí que eu coloquei, o raio-x, né? O que o raio-x detecta? Ele é o diagnóstico. Exato. Se eu não disser, ai de mim, se eu não tiver profunda consciência de quão miserável eu sou, eu não vou buscar o remédio. Tem muita gente que está achando que vai entrar no céu com toda a bagagem de pecado, e a porta do céu é estreita, lá não passa pecado. Você pode estar enganado, você vai para outro céu, e não é o céu verdadeiro, porque o céu verdadeiro, a gente tem que detestar o nosso pecado e entender que ele entristece o coração de Deus, ele magoa Deus, ele deixa Deus triste. Então, esse pecado tem que ser abandonado. O pecado é maligníssimo. O pecado é a causa da morte de Jesus. O pecado é a causa da nossa separação em relação a Deus. O pecado, ele nos leva para o inferno. O pecado é sério. O pecado atrapalha a nossa vida, apodrece a nossa alma. O pecado arrebenta com os nossos relacionamentos. O pecado arrebenta com a nossa noção de mundo. O pecado tem que ser levado a sério. O senhor colocou uma frase do Thomas Watson aí que eu achei interessantíssima. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Se a gente gostar demais do pecado, significa que a gente está gostando da doença e não do remédio. Pastor, a gente vai morrer. Eu imagino que você, em sua casa, já ouviu isso. Eu, sinceramente, eu pensava que nunca escutaria isso de alguém. Mas, uma determinada pessoa, uma vez, falou assim, mas esse pecado que eu tenho na minha vida, eu não consigo deixar. É como se fosse de estimação. Eu falei assim, mas peraí, eu já escutei isso em um monte de mensagens. Eu nunca imaginei que alguém ia falar como se fosse de estimação. Pastor, o que o senhor acha? Dê a sua opinião sobre o que uma pessoa que acha que pode ter um pecado de estimação, ou seja, que ele pode tratar sobre tudo na sua vida, mas aquela área ninguém toca. Como é que a gente pode encarar uma pessoa como essa? Ela é convertida realmente? Como é que está o coração dela? Ela pode ser uma pessoa boa? Ela pode fazer boas obras? O que a gente acha de uma pessoa como essa? Então, eu vou me segurar, eu não vou falar minha opinião. Se eu perguntar depois... A Bíblia não disse que Jesus veio ao mundo para tirar somente a culpa do pecado. Acho que a nossa geração psicologizada tem preocupado demais com a questão da culpa. Se eu for leve, está tudo bem. Jesus não veio tirar só a culpa, ele veio tirar o pecado. Amém. Porque se ele não tirar o pecado de mim, eu não vou encontrar com Deus. Essa é a verdade. Então, se a gente gosta de pecado, se a gente tem alguns de estimação, é muito bom que a gente realmente abandone-os, porque a Bíblia diz, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará a misericórdia. Confessa e deixa. Amém. Não é confessa e depois pega de volta, entendeu? Pecado de estimação a gente dá uma aliviada, né? Depois pega de volta. Isso não vai te deixar intimidade com Deus, você vai viver uma vida arrastada aqui e provavelmente não vai entrar no céu. Pastor, Cleide compartilhou aqui conosco, aproxime-se de Deus. Tiago, 4º capítulo, versículo 8. Aproxime-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Vem casar com essa ideia que o pastor Timothy Keller traz. Tim Keller, se o Deus que você adora não discorda de você, é possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. Sim. Isso é Forte. Isso é forte. Muito forte. E se a gente não para pensar, vamos falar sério, a gente está querendo fazer Deus a nossa imagem e semelhança. Espera aí, algumas pessoas dizem assim, você precisa andar de uma forma correta, você precisa ser uma pessoa boa. Aí o outro pergunta, mas você conhece pessoas boas? Conheço. E geralmente quando perguntam, como são essas pessoas boas? Ela não responde direto não, pastor. E nem você que está em casa. Geralmente a pessoa, lá no íntimo, ela pensa assim, uma pessoa boa... Só idiota. Como eu. Conhece gente assim?
Ou você se enxerga nisso? É triste porque não tem como a gente achar que diante de Deus a gente vai se dobrar, se ajoelhar, se humilhar, receber tudo que Ele tem nos dá e sair da mesma maneira. Não tem como acreditar que isso seja cristianismo. Se você tem recebido palavra de Deus, se você tem sido encharcado pela graça dele e sua vida continua a ter as mesmas atitudes, eu não posso dizer outra coisa, mas você é um falso, você é um ator, você na realidade é uma fraude como cristão. Você não é um cristão. Você pode gostar do que o cristianismo traz, mas você não é um cristão se suas atitudes continuam as mesmas, mesmo depois de ser encharcado por tanto amor, por tanta graça, por tantos princípios. É impossível nós estarmos diante de Deus e sairmos da mesma maneira que entramos. A gente vai querer mudança, a gente vai querer não só comparecer diante dessa santidade de Deus, a gente quer de alguma forma viver consciente de que tudo que representa a sua santidade vai ser refletido no nosso caminhar. Não é fácil não. Quem disse que cristianismo é algo fácil, é louco, é alguém que não entendeu o cristianismo. É fácil, posso entender no seguinte sentido: estava fora do nosso alcance, foi nos dado de presente, e a capacitação para viver não vem da gente, vem do próprio Deus. Nesse sentido, eu não diria fácil, mas eu diria que o cristianismo é um baita de um privilégio. Ser cristão é um privilégio, é um presente que Deus nos concede. Que coisa maravilhosa, né, pastor? Sim, o legal de tudo é que eu penso que você nem eu estamos querendo passar a ideia aqui para os nossos irmãos que estão nos assistindo de perfeição. Não há perfeição. Não. Só que a grande verdade é que aqueles que estão em Cristo, eles não têm pecado de estimação. Absolutamente. Sabe por quê? Pecado na vida do Filho de Deus é um acidente. Eu só tive 2 acidentes em toda a minha vida. Eu não quero ter acidente. Você quer ter acidente? Só pecou 2 vezes? Não, acidente. Então eu não Acidente, quero. acidente mesmo. Eu não quero me envolver com acidente nunca mais. Imagine se eu passasse a ideia para a minha vida espiritual. Eu não quero me envolver com pecado nunca mais. Olha, o céu vai ficar em pé para me aplaudir. É isso que a gente precisa. Eu posso estar atravessando a rua, pisar na casca de banana e cair, mas eu não vou ficar procurando casca de banana para pisar. Então, crente verdadeiro não vai ficar arrumando com um jeitinho de pecar para depois dizer: Deus, me perdoe, amanhã eu peco de novo. Isso aí não é conversão. Não é. É por isso que o que é gerado pelo avivamento, além de uma profunda reverência diante de Deus, além de uma profunda consciência de pecado, uma profunda transformação é gerada pelo avivamento. Amém. Não tem como a gente falar assim: eu pertenço a uma igreja avivada, meu coração está avivadão, se não aconteceu nenhuma mudança na sua vida. Mas eu cresci na igreja e nunca, assim, experimentei nada drástico, sabe, pastor? Eu pensava assim, sabe, pastor? Eu era filho de crente, eu tinha uma irmã crente, eu tinha uma igreja boa. Salvo. Eu era a nata do mundo. E, de certa maneira, isso é se escorar na fé dos outros. Quando o Espírito Santo vem e nos confronta do pecado, a gente percebe que, ainda que não tenhamos experimentado uma manhã com ressaca, que não tenhamos virado noites e noites, buscando prazeres que têm apenas fim em si mesmos, buscando na carnalidade, buscando na mentira, aquilo que pode proporcionar um certo prazer, ainda que nunca tenhamos experimentado nada disso, viver as nossas vidas baseado numa justificação pessoal é o pior dos problemas que a gente possa encontrar. É por isso que nós concordamos muitas vezes com alguns pregadores que falam que muitas vezes o pior atalho que existe para uma pessoa se viver longe de Deus, talvez seja crescer num ambiente que é considerado, entre aspas, santo. A saca do lugar não torna o lugar mais especial. É por isso que eu estou gostando dessa pandemia. Alguns acreditam que simplesmente por se reunir na igreja, sua vida espiritual vai estar mais saudável. Não é se reunindo simplesmente que nossa vida se torna saudável espiritualmente. Nós precisamos nos reunir. Nós precisamos. É para a unidade que nós fomos chamados.
Nós precisamos do culto, nós precisamos, como igreja, orar para que voltemos o mais rápido possível. Nós precisamos. Contudo, não é isso que te faz cristão. Porque se vir a igreja salva a semana de alguns, salva em que sentido? Só aqui, porque não salva no restante dos dias. Tem gente que acaba o culto, já vai continuar a mesma mentira que vivia. Pastor, é um absurdo. Vou aqui, ó, não é aqui na terceira não, tá? Podia não ser. A pessoa sai do culto e convida o outro para fazer coisas que não deve. Sai do culto e continua a ver pornografia no celular. Aqui, faz um apanhado aí na sua vida. Tem senha no seu celular, você é casado, você tem vergonha do que seu cônjuge pode ver, você tem medo do que ele possa achar no seu celular, no seu smartphone. Aqui, não tem profunda transformação nenhuma, você está igualzinho quem não ama a Deus, quem não tem compromisso com Deus. Você está entendendo? Não é em hebraico que está escrito isso não. Isso é muito prático, isso tem que ser no nosso dia a dia. Ô, pastor, me alonguei aqui, perdão, pastor, mas essa profunda transformação, o texto diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. É uma ilustração aqui, que traz um ensinamento. O que a gente pode aprender disso, pastor? Essa profunda transformação que Deus vai gerar em nós. Então aqui nós já temos uma figura da obra de Cristo, né? Olha que legal. O termo altar em hebraico, mitzbeah, quer dizer... Hoje está sendo está gastando o hebraico o homem aqui hoje. Mitzbeah aparece 374 vezes no Velho Testamento. Significa um lugar de sacrifício. Então, quando tirou a brasa do altar, tirou do lugar de sacrifício. Isso equivale que toda a aproximação, isso não foi eu que inventei, não, foi o pastor Floyd, que não é o da psicanálise. Floyd pastor, Lee Gilbert. Isso, ele diz assim que toda aproximação da divindade exige sacrifício. Essa era a ideia. Então, vai chegar perto de Deus, tem que ter um sacrifício no meio. Por isso que Jesus é o nosso mediador. Aqui já tem uma figura de Jesus. O altar é o lugar onde alguém é julgado para trazer perdão, para trazer salvação. Então, aquela brasa tirada do altar é uma fotografia de Jesus Cristo que foi para o altar, foi julgado no nosso lugar, para que criasse esse sacrifício que ligasse a gente a Deus. Legal, porque aí o que é dito, né? Eis que tocou seus lábios, tua iniquidade foi tirada, perdoado o teu pecado. Sim. É o que Cristo faz. Deus não, obviamente, Ele não fecha os olhos para os nossos erros. Ele fez com que seu filho fosse punido pelos seus e pelos meus erros. E é por causa disso que a gente pode ter a certeza que nossas iniquidades são tiradas e perdoados são os nossos pecados. Você crê nisso? Se você não crê, eu quero te incentivar a se quebrantar diante de Deus e passar a crer. Jesus Cristo é capaz de perdoar todos os nossos pecados. Jesus Cristo e o seu sacrifício é suficiente para salvar toda a humanidade, mas vai ser eficiente para quem crer em seu senhorio. Amém. Quem crer em sua grandeza, quem crer em sua graça, quem crer em sua intervenção. Por isso, minha sugestão para você é: creia no sacrifício de Jesus. É o único meio pelo qual podemos nos achegar a Deus. É o único meio pelo qual nossas vidas podem ter uma esperança além vida, além desse tempo que passamos aqui. Está dando para entender? Pastor? Isaías foi convencido pelo Espírito Santo de que ele era um tremendo de um pecador diante da grandeza de Deus. Aí ele fala: ai de mim. É verdade. E quando ele fala ai de mim, o Senhor maravilhoso vem e providencia a transformação dele. Olha só, essa é uma foto de Jesus no Novo Testamento que diz assim, olha o que João fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele já tinha falado antes, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ou seja, quando a gente vai a Cristo, a obra dele é capaz de tirar a nossa culpa
e tirar o nosso pecado. É verdade. O Josmar comentou aqui, o problema é que muitos classificam pecadinho e pecadão. Isso não existe. Pecado é pecado. Há consequências diferentes de pecados. Eu posso talvez chegar aqui, falar aqui, pastor, cortei o cabelo. Ele pode não ter gostado e falar para mim assim, tá bonito. A consequência é completamente diferente. Por exemplo, ele perguntar, você gostou da minha blusa? E eu pegar e falar assim, eu gostei, tanto que eu vou levar para mim e roubar. A consequência disso é muito diferente. Sim. As consequências dos pecados é lógico, vão ter consequências amenas e consequências extremamente catastróficas. Mas pecado é o que nos afasta de Deus. E independente das suas consequências aqui, a consequência eterna de apenas um pecado já seria a morte. O salário de qualquer pecado é a morte. E se a gente se esquece disso, infelizmente a gente se afasta de Deus. A Cleide compartilha, Nadab e Abiú eram filhos de Arão, sobrinhos de Moisés, e quando pecaram morreram. Deus foi severo no julgamento daqueles homens. Era um momento específico da história. Em momentos de transição do povo de Deus, Deus foi extremamente zeloso, assim como foi com Ananias e Safira. Vamos falar sério, se Deus julgasse, assim como julgou Ananias e Safira, de uma forma visível, todos nós, será que não teríamos mais pessoas caindo mortas abruptamente? Deus sabe o que Ele faz. Infelizmente, a Cléria aqui compartilha, o pecado está sendo relativizado. Tem gente que considera, é relativo, né? Essa expressão, diria um amigo meu, não é coisa de Deus, não. Não. É relativo. Imagina se a graça fosse relativa também. Para muitos infelizmente. Quando o diagnóstico não é profundo, o remédio também pode ser insuficiente. Né? No mundo que relativiza tantas coisas, vai sempre faltar o absoluto. Vai faltar o absoluto da graça, vai faltar o absoluto da santidade, vai faltar o absoluto da perfeição, vai faltar o absoluto do que é certo e errado. No mundo que relativa as coisas, o que você faz de errado pode ser chamado de certo. E isso nós não cremos que seja divino, não cremos que seja bíblico. Esperamos que de alguma maneira você em sua casa também não creia assim, em nome de Jesus. Gera uma profunda transformação, gera uma profunda reverência diante de Deus, gera uma profunda consciência dos nossos pecados e, consequentemente, vai gerar uma profunda e uma consequente prontidão. Sim. O que é gerado pelo avivamento? Uma consequente prontidão. Diz aí no versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, palavra de Isaías, eis-me aqui. Envia-me a mim. Preciosidade, hein, pastor? A noção do avivamento é um ciclo gradativo e cada vez mais profundo, né? Sim. É o reconhecimento de que você não é nada, é o reconhecimento que, ao mesmo tempo, não sendo nada, Deus te faz alguém, é o reconhecimento que, sendo alguém em Deus, tendo uma nova identidade, eu vou ter uma nova postura, uma profunda transformação, e quando essa profunda transformação é compreendida, a voluntariedade é demonstrada. Olha que coisa linda, é por isso que nós nunca poderemos perder a noção do voluntariado dentro do corpo de Cristo. Sempre existiu, o povo de Deus sempre foi voluntário, nunca vai poder parar de existir isso entre nós. Quem entende que receber um favor tão grande de Deus precisa se voluntariar. Como a gente pode encerrar, pastor, falando a respeito disso? Então, aquele impacto que a visão de Deus gerou em Isaías, promoveu nele uma convicção profunda de pecados. E quando a gente toma consciência do nosso pecado e arrepende, Deus nos purifica através da obra de Cristo. E aí, uma vez purificado, uma paz linda entra no nosso coração e é como se a gente tivesse ido ao médico e o médico acertasse o remédio e a gente descobriu que foi curado de uma doença
Vamos falar, um câncer. A gente descobriu a cura. Agora a gente quer transmitir isso para os nossos amigos. Eu não posso deixar de contar uma história linda aqui. Na África tinha um oftalmologista que foi para a África. E ele foi trabalhar numa região pobre. E ele pegou e começou a cuidar das pessoas que não tinham condições de pagar. Aí ele curou um camarada, o camarada estava cego, ele passou a ver após a cirurgia desse homem. E ele falou assim, ó, só te peço uma coisa, você não tem dinheiro para pagar, só te peço uma coisa, fica aqui 5 dias aqui no meu consultório para eu observar o processo da sua convalescência, beleza? Tá, ele distraiu, daqui a pouco o homem sumiu. Um malvado, ingrato, falei para ele que só ia cobrar isso dele. Daqui a pouco ele abre a janela, ele vê o camarada vindo lá distante, e mais 5 agarrados no ombro dele, né? E ele falou assim, olha, eu fui curado, eu resolvi trazer mais 5 para o senhor curar. A evangelização é isso, eu fui curado, querido. Eu sei que vou para o céu. Minha vida foi selada pelo Espírito Santo. Então, quero que os meus amigos participem dessa bênção. Então, a partir do momento que Deus transforma a minha vida, eu quero que outros sejam transformados também. Então, eu me coloco em prontidão. Eu não posso ser egoísta. O processo é o seguinte, eu vi Deus, Deus me convenceu do pecado, Deus me purificou do pecado, Deus me deu uma comissão, agora você tem uma missão. Quem vai por mim? E aí, eu me coloquei em prontidão. Amém. É assim que processo. Teve um artigo na revista Ultimato, esse artigo foi publicado dia 24 de março de 2017, e ele usou a frase de uma pessoa, e aqui quem assina o artigo é Edmar Torres Alves, de São Paulo, e a frase diz assim, evangelismo é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Já vi essa, muito boa. Irmãos, nós, de uma forma necessária, temos que entender, a prontidão, ela é uma resposta ao que recebemos. Sim. Muito recebido, obviamente, vai ser transformado em muito doado. Se você recebeu muito perdão, não vai ter tanta dificuldade para entender que você precisa compartilhar esse perdão. Se você recebeu muitas dádivas de Deus, se Deus tem te favorecido uma área da sua vida, você vai entender que você não recebeu esse favorecimento simplesmente para ser melhor que todos os outros. Você recebeu isso para ser uma bênção onde Ele te colocar. Deus tem nos chamado a uma vivência mais plena. E só parando para pensar aqui, nós temos visto inúmeras histórias, temos ouvido inúmeras histórias de ministros do Evangelho que debandam para uma vida de imoralidade. E temos visto que o maior dos problemas dos ministros evangélicos, dos ministros da palavra de Deus, não é a falta de recursos, não é a falta de um lugar, não é a falta de pessoas, é a falta de Deus. O maior problema dos ministros, na maior parte das vezes, é o pecado em suas próprias vidas. E não apenas isso, a gente vê o maior índice de retorno de missionários do campo, não está ao fato de faltar sustento, não é porque o povo rejeitou, não é porque não houve adaptação cultural, mas é simplesmente por causa de pecado. E é por isso que a gente tem que levar muito a sério. Seja um ministro da palavra, seja alguém que recebeu um chamado de Deus para ir entre os indígenas aqui na Amazônia, para levar o evangelho, seja alguém que abriu mão da sua carreira e falou assim, eu agora vou me dedicar 100%, exclusivamente ao ministério. Ou seja, você que talvez não abriu mão de nada disso, mas entende que sua vida pertence a Deus, você é um profissional liberal, você é funcionário de alguém, você é um autônomo, você está à procura de emprego, você tem que entender que sua vida depende exclusivamente de Deus e o pecado precisa ser levado a sério. Isso é um sinal, sim, de avivamento em nossos corações. Levar o pecado a sério, entender que tudo isso que é gerado pelo avivamento, essa reverência diante da majestade de Deus, essa consciência dos nossos pecados, essa profunda transformação e essa prontidão,
elas vão fazer com que nossas vidas tenham mais relevância. Não diante do mundo. Diante do mundo você vai ser rejeitado. Você estava esperando o contrário. Eu lamento te dizer isso. Diante do mundo você vai ser ridicularizado. Diante do mundo, eu sou considerado um bobão. Eu sou considerado alguém completamente tolo. Nós somos ridicularizados pela nossa fé. Diante do mundo, qualquer pessoa que tem uma opinião diferente da nossa, que vá de acordo com aquilo que o mundo está pensando, vai ser muito mais valorizada. Ou seja, eles vão preferir ouvir um especialista em nada do que ouvir um ministro evangélico, um ministro presbiteriano nesse caso. E estamos ganhando relevância, hein, pastor? Tem 2 ministros presbiterianos como ministros agora no governo federal. Deus dê muita graça aos reverendos, Deus dê muita sabedoria, muita sensibilidade, e que de alguma maneira eles sirvam para trazer um testemunho. Essa prontidão vai gerar trabalho. Prontidão vai gerar oportunidade. Aí, isso é para você e para mim. Tendo essa oportunidade, vamos agarrá-la. E eu queria ouvir esse amém seu, em nome de Jesus. A gente não pode ouvir, mas a gente pode ler. Eu li um monte de amém aqui. A Cléria tem dito, essas lives têm sido uma bênção na minha vida. Glória a Deus, Cléria, já valeu a pena aqui. E eu vou falar uma coisa para você, tem dias que dá vontade de não fazer mais nenhuma. Estou aloprado hoje aqui. Tem dias que dá vontade de fazer nenhuma, dá tanta coisa errada. A gente tem que mudar tanta coisa, o som sai ruim, a imagem não sai boa. Tem dias que dá vontade disso. A gente sabe também que Deus, Ele nos tira de uma zona de conforto. Que bom! Estamos orando para Deus fazer voltar o mais rápido possível os nossos cultos. Benedito Valério, obrigado, pastores, pela mensagem. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe o senhor, meu irmão. Que Deus o enche de graça. Mande um abraço para a dona Diva. Saudade de vocês. Saudade de ter reuniões nos lares, para ir na casa de vocês. Palavras abençoadas, pastores. A Cleusa. Ô Cleusa, um abraço para a senhora, para todos da primeira igreja aqui de Itajubá. Marta Dias, dona Marta, que Deus abençoe sua vida. Não tem problema apertar a tecla errada não, viu? Não tem problema nenhum. Às vezes a gente aperta um monte de tecla errada aqui também. Que Deus assim possa favorecer cada um dos irmãos. Peço perdão porque nem sempre dá para a gente ler todos os comentários, a gente até pula alguns aqui, mas sem querer, viu? Pastor, palavras de consideração final aqui em relação a isso? Ninguém está habilitado aí, é isso? Sim. Se não sofrer esse processo. Uma palavra final de bênção, de vida para todos os irmãos que estão nos acompanhando. Gosto da ideia do que você tocou aí, do Atos 1:8, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Samaria até os confins da terra. Esse texto diz uma coisa: se eu não receber o poder, eu não estou habilitado. Mas se eu recebi, eu não consigo ficar parado. Amém. Então, se eu estou cheio de Deus, eu quero contar isso para os outros. Amém. Eu queria, do fundo do meu coração, que todas as pessoas que estão nos assistindo, que pudessem ter um tete-a-tete com o Senhor, aquela visão gostosa que ele diz assim: a crise está aí, o Covid está aí, mas Deus não pega Covid, Deus não tem crise, Deus está soberano, guiando a história, e esse face to face com Deus pode gerar em nós. O homem está gastando hoje hebraico, está aqui no face to face, em inglês. Que é isso? Ô Cleuzinha, ele está demais. Pronto. Esse face a face com Deus melhor. Não existe língua mais bonita que a nossa. Né? Isso gerasse em nós essa mudança gostosa, prazerosa, de reconhecer pecado, abandonar pecado e ser tocado por Deus e se colocar nas mãos de Deus para ser usado. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis: ele não fez você para ser feliz, ele fez você para ser fiel, que se você for fiel, você vai ser feliz. Amém. Então vamos lá, eu quero ser feliz sendo fiel, e eu quero que você também seja. Deus te abençoe. Amém, em nome de Jesus. Na terça-feira, nós fizemos uma pergunta aqui aos irmãos, falando a respeito desse tema, a brevidade da vida. Como você viveria se soubesse que só tem mais 30 dias de vida? Demos aqui algumas sugestões aos irmãos na terça-feira, pastor.
3 sugestões, para ser mais específico. Primeira delas, demonstre interesse, comece ou recomece uma atividade física. Quem estava terça-feira aí? Quem estava aí? Faz um sinal com a mão. Não estou vendo você não. Não ganhei atributos sobrenaturais para saber disso. Você pode começar alguma coisa, pelo menos a cuidar um pouco mais. Tem um vírus circulando aí também, além do corona. Tem o bolonavírus. Você pode talvez não ter começado. O seu interesse talvez vai ser em adequar a sua alimentação. Cuidado. Ainda que não estejam todos os estabelecimentos abertos, cuidado com o que você anda ingerindo. Isso às vezes pode ser mais maléfico do que outras coisas. Pastor, isso não tem nada a ver com o assunto hoje. Tem. Porque de certa maneira você entende que diante de Deus você tem que agir com temor e responsabilidade com aquilo que Ele colocou para você administrar. Se você não cuida primeiramente de quem é você, talvez você já esteja dando uma bela noção daquilo que você importa ou não em relação aos outros. Segunda coisa, presenteie algum amigo sem ter um motivo especial para isso. Já presenteou alguém? Eu recebi uma mensagem aqui, uma pessoa dizendo que já presenteou. Na quarta-feira e hoje, já mandou 2 presentes. Eu falei, aleluia, não chegou lá em casa. Não. Era uma dica. Oh, que coisa boa, continue. A pessoa falou assim, vou tentar dar um presente todos os dias, pastor. Que bom. Se você não fez isso, faça com pelo menos uma pessoa. E eu falo brincando aqui, não relacionado necessariamente aos pastores da igreja, não pode, viu? A gente não está negando também não. Mas alguém que tenha valor, pelo menos uma ligação. Acabou a mensagem aquele dia, acabou a reflexão na terça-feira. Eu até falei com a pessoa, não vou contar quem foi para vocês vão ficar curiosos. Recebi uma mensagem tão rica, tão gostosa de ser lida, chorei de alegria, de contentamento, de gratidão, e aqui Deus continue a abençoar a vida de todos que fazem isso, manda uma mensagem abençoada, faça isso, é o terceiro, né? Faça pelo menos um elogio por dia que demonstre Cristo na sua vida. Mais uma vez, acho importantíssimo mencionar, esse elogio tem que ser algo que demonstre Cristo, não algo pernicioso, pecaminoso, que vai te afastar ou afastar outra pessoa de Deus. Misericórdia, tenha temor no seu coração. São sugestões ainda para o restante dessa semana. Espero que de uma maneira muito especial, essa prontidão seja real na sua vida e que Jesus seja honrado através do seu dia a dia, através do seu viver. Amém. Olha que amém bonito. O homem gastou hebraico, gastou inglês, gastou um amém. Fala um amém de novo, pastor. Amém. Que coisa boa. Gente, nosso desejo era dar um abraço em vocês, mas estamos evitando a aparência do mal. Nunca um abraço vai ser aparência do mal. Misericórdia, só um abraço falso. Já teve até beijo traidor, né? Abraço, muito mais, eu imagino. Mas não o que a gente está desejando a você. Desejamos que Deus te abrace, que Deus te envolva com seus laços de amor, que Deus capacite você a olhar para Ele como seu refúgio nesse momento. Onde está o seu refúgio? Nós queremos que sua resposta seja pronta em Deus. Queremos que seu coração esteja pronto a dizer somente em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Nosso verdadeiro refúgio está em Deus, nele está a nossa esperança. Espero que você descanse nisso também. Vamos orar? Peço ao pastor Onésimo que encerre esse momento com uma oração. Ore por aqueles que estão enfermos, pastor. O Josmar falou aqui, não chegou nada aqui não. Quem quiser dar abençoar a vida do Josmar, pode abençoar. Viu, Josmar? Você não faria isso por mim, diria o Marcelo. Marcelo mandou falar que está todos os dias aqui na secretaria. Se alguém quiser dar um presente, ele está recebendo, ele está entregando para os pastores também. O Cláudio mandou, estou aqui no celular do Cláudio, acho que deve ser alguém da família aqui, que coisa boa. Dona Darcy, palavras abençoadas, Deus abençoe. Gemima, palavra abençoada, amém. Joana, um abraço para a senhora, que Deus continue a abençoar a todos. Vamos orar? Sugiro, feche seus olhos, abra seu coração mais uma vez, reverentemente falemos com o Senhor. Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor sempre nos lembra de coisas preciosas para o nosso coração. E quando a gente busca o avivamento,
Na verdade, a gente só está entendendo da nossa carência e da nossa necessidade de Ti. Mas quando a gente pensa em ir ao Teu encontro, movido por Ti, o Senhor já veio ao nosso encontro, porque o Senhor é que desce para encontrar conosco um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão majestoso, mas tão gracioso. Obrigado, Senhor. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor vá ao encontro de cada irmãozinho que nos assiste, ao encontro daqueles irmãozinhos que estão sofrendo o luto, que estão sofrendo as lutas, que estão sofrendo o desemprego, que estão sofrendo enfermidade, que a tua boa e santa e curativa mão venha sobre essas vidas, Pai, de tal maneira que eles experimentem a tua presença, mesmo que o Senhor não mude a história deles agora, porque os teus planos acontecem dentro do teu tempo, não no nosso tempo, mas que eles sintam amparados, protegidos, abraçados, sustentados, amados pelo Senhor. O Senhor sempre nos ama, mas às vezes o nosso coração é insensível e não percebe. Que o Senhor sensibilize o nosso coração para sentir o teu cuidado e o teu amor para conosco. Fortalece a vida de cada um. Eu te peço em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus assim abençoe sua vida. Faço aqui menção. A Cecília falou que está com o celular do Cláudio. Perdão, Cecília. Era ela sim. Manda um abraço especial à família Pimenta, lá de Janaúba, da igreja que fui pastor. Na noite de ontem, recebemos a notícia do falecimento da Eliomárcia, uma amiga querida, uma pessoa rica pelo coração que tinha de amor, por devoção a Deus. Alguém que sempre falou do relacionamento com o Pai. Amanhã não vai ter mais as preocupações que nós temos aqui. Na realidade, hoje já não teve mais. Hoje ela teve seu nome chamado pelo Pai. Hoje teve a concretização daquilo que já estava escrito no livro da vida. Nós aqui mandamos um abraço a todos os familiares, que Deus console seus corações, que Ele os enche de amor, que Ele os envolva nesse momento. E creiam, nada disso por acaso. Um legado foi deixado. Eu espero que nós, nesse tempo, pastor, também tenhamos espaço para refletir. Nossas vidas são rápidas. Muito, muito, muito rápidas. Quais são as prioridades que temos tido? Falamos muito, até exaustivamente nesses últimos dias sobre isso. Que sua vida possa ter uma reflexão e suas prioridades sejam realinhadas. E de todo o coração desejamos que a prioridade seja Deus. Que Ele te abençoe, viu? Fique em paz. Um grande abraço. Domingo estaremos juntos com a graça de Deus. Eu estou vindo para cá que eu vou desligar. Tchau, queridos. Pastor, dê um tchau para todo mundo. Deus abençoe. Em nome de Jesus.